Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje a gente tem o prazer de dar continuidade a esse tema tão relevante, que é falar sobre os projetos sociais. Quais são os projetos que a gente pode fazer pela nossa comunidade, pelas nossas crianças, ainda nesse mês especial, que é o mês de outubro. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Camila Ataide, ela que é professora universitária, e também João Paulo, ele que é idealizador de um projeto social chamado Free Foot. Difícil, hein? Ó, tá vendo? Trava. Free Foot. É pra mesmo fazer essa trocadilho aí com a língua. E nessa conversa a gente vai estar falando sobre essa iniciativa dos projetos sociais, como que isso pode impactar a nossa sociedade, a comunidade que a gente vive. Então fica nessa conversa. Muito obrigada pela presença, João Paulo. Obrigada, Camila. Obrigada a você. É um prazer ter vocês aqui hoje. Vamos começar com o João Paulo. Fala um pouco, então, de como que nasce esse projeto. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, explicando como que ele nasceu, como que surgiu essa ideia para você. Sim, então, eu sou o João Paulo Sentinelli, sou natural de Santo Antônio de Pádua, e esse projeto eu poderia contar um pouco da minha história, né, para dizer como que esse projeto nasce, né, como que a gente idealiza esse projeto. E eu tive uma carreira, ainda que rápida, né, dentro do futebol, mas trabalhei todo o futebol de base, chegando aos 12 anos ao Clube de Regatas do Vasco da Gama, e me profissionalizando lá com 9 passagens pela seleção brasileira, sub-15, né? Com competições, dentre elas a Copa Mediterrâneo na Espanha, 2 amistosos no Catar. Também tive o principal campeonato, né? A competição da categoria. Fui disputar também na Bolívia, o Sul-Americano, de 2009. E depois disso, né, eu passo ainda rapidamente para alguns clubes aqui do Brasil, Grêmio, treinos no Fluminense, cheguei a treinar no Flamengo, né? E eu até brinco, falo que, pessoal, mas você jogou no Vasco? Eu falo, olha, mas eu não sou vascaíno, não, eu sou Flamengo, né? Já deixo, né, isso pro pessoal, né, sou Mengão. Mas, enfim, eu saio, tenho algumas experiências também aí agora enquanto clube, né? Em Marrocos, na Alemanha. E eu vejo que a minha vida, ela tem dado uma guinada diferente, né? Eu começo algumas atividades relacionadas à igreja, com trabalho mais de rua, de abordagem de pessoas, de conhecer história, né? De estar com as pessoas nas ruas e horários, assim, até horários em que não diria que são bem frequentados, né? Em lugares que não são bem frequentados, e meu coração então começa a queimar um pouco mais por fazer um trabalho diferente que dentro do futebol eu não conseguiria fazer, né? É, eu começo então a dar ter uma virada na minha vida, né? Começo a estudar, fazer teologia, e nasce o projeto assim, né? Nasce com esse intuito de usar a minha experiência dentro do futebol, eu diria esse apelo que é um tanto social, mas especialmente vocacional, né? De cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, para fundar o Free Foot, que então não tinha nem esse nome, né? Ele começa com uma brincadeira, né? Começa com reunir alguns garotos do bairro, lá em Cordeiro. Sim. Estudava aqui em Friburgo já, mas morava em Cordeiro agora, nessa nova configuração da minha vida, e fazia um trabalho ligado à Terceira Igreja Batista lá em Cordeiro. Então a gente desenvolve esse trabalho, começa esse trabalho, e aí depois eu venho para Friburgo. Aí é uma nova fase do projeto, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de tempo aí, né? Sim, e tem uma coisa que é bem legal que liga vocês, né? É essa questão da vocação social, porque a Camila também atua nesse segmento, né?
Você estava falando mais cedo que você também tem um projeto social que você faz na Degase. Pode falar um pouquinho para a gente como que funciona, se apresentar também? Lógico, é prazer, sou Camila Taide, né? Sou professora universitária e não só, também professora de alguns outros projetos que eu atuo também dentro do Senac, né? E no Senac eu atuo na parte de gestão, aonde a gente vem atuando tanto em projetos como o Portal do Futuro, que é um projeto que a gente tem para uma população um pouco mais carente, onde a gente vai dar um curso para eles e, de uma certa forma, eles vão se profissionalizar, onde os alunos não têm qualquer custo, né, para esse curso. Além de tudo, ainda recebem ticket de alimentação, algumas questões, e no final eles saem com uma profissão. E também o Senac fechou uma parceria junto ao Degase do estado do Rio de Janeiro, onde a gente atua também em algumas unidades, né? Aqui em Friburgo a gente tem o Degase Friburgo, e a gente atua em algumas unidades justamente para tentar, né, esse fator de transformação humana através da educação, de como que a gente pode tocar, né, o outro ser humano através da educação, de que forma a gente pode modular vidas, né? E conforme ele estava falando, também é um vocacional, também é um chamado, né? Se a gente pode pensar assim, a questão da educação, porque a gente acaba sendo referência para as outras pessoas. Então, hoje, a gente pensar um pouco, falando em âmbito de vida, né? De modulações também. Eu, antes de entrar na educação, hoje eu já estou há 10 anos na educação. Eu atuei também na indústria farmacêutica. Hoje eu falo que eu fico com uns 10% do garçom, digamos assim, Uhum. financeiramente. Mas eu vi que ali eu não estava contribuindo mais em nada, de uma certa forma, para a sociedade. E eu acho que a gente nasceu para servir. A gente tem que estar servindo a sociedade. Que benefício eu estou fazendo hoje? Minha vida não tem que ser em vão, apenas acordar em prol de mim mesma. O que eu posso fazer para modificar e modular a vida dos outros? Então, também por conta desses pensamentos, por conta de tudo, eu entrei na educação por esse motivo, né, que minha formação é em publicidade, propaganda, jornalismo. Esse ano me formo também em administração, terceira graduação, mestrado, doutorado e por aí vai, as coisas todas da vida acadêmica. Mas, antes de qualquer coisa, é esse chamado. Que diferença eu posso fazer na vida de um jovem? Que diferença eu posso fazer para a sociedade? Que sociedade estou gerando para ela mesma? Né? Porque, por exemplo, hoje foram pessoas quem eu sou, foram pessoas que me construíram quem eu sou hoje. Sim. Então, hoje eu vou estar servindo a sociedade. Quais pessoas eu estou, então, desenvolvendo, de uma certa forma, para essa sociedade futura? É um legado que a gente vem traduzindo e apresentando. E você me faz lembrar também, né, que nós estamos num mês tão significativo que é outubro, que é o mês de valorização desse profissional da educação que é o professor, né? Porque eu acho que essa sementinha, ela nasce lá atrás mesmo. Todo mundo tem uma referência de professor. Professor é aquele que ensina, aquele que guia, aquele que instrui. Então, de alguma forma, esses projetos que vocês estão envolvidos, ele serve também para isso, né? Para guiar, instruir, desenvolver, modificar a vida. Semana passada eu também recebi a Simone, um abraço para a Simone, que estava falando do projeto social, e teve um momento da conversa que ela falou assim, eu fiquei triste porque nós perdemos um para o tráfico. Mas eu falo, as escolhas são dadas para todos, né? Então a gente tem que acreditar no ser humano e oferecer as possibilidades, mas nem todo mundo vai ter essa força de reconhecer um caminho do bem, um caminho de crescimento. A questão é muito mais ampla do que isso. Você vai ter mais força para Né? falar, tá na A sua questão é área. muito mais ampla quando a gente vai falar, principalmente hoje, né? Os jovens que estão em Friburgo, né? Em regime, de uma certa forma, prisional, 90% é por tráfico. E é uma estrutura muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Por exemplo, grande parte não tem estrutura familiar real. Sim. Grande parte não tem questões, digamos, de oportunidades. Às vezes é um legado familiar que acaba sendo e ali se perpetua. A questão de facilidade financeira, porque, por exemplo, hoje um menino no tráfico ele consegue ganhar muito mais do que como um auxiliar de serviços gerais, um auxiliar de uma obra, alguma coisa do tipo. E, de uma certa forma, com uma carga horária menor. Né? Então, de uma certa maneira, existe todo um complexo muito maior do que isso. Por mais que eles tenham sonhos, que eles tenham ambições, que eles queiram, muitas vezes o fator social
acaba modulando para que eles não consigam E sair. já acaba sendo comum, né? Ele tá É. dentro daquela comunidade ali, não percebe nem o que é ilícito, às vezes ainda nem olhou o outro lado da vida, né? É o próprio status, não sei se vale a Tem um pena. status, tipo, tem tantas passagens, nossa. A referência acaba sendo, né, as pessoas que estão nesse meio, né? E talvez pela proximidade, né? Por ser esse o contexto deles e a gente E não aí conseguir tem a ampliar. importância do projeto, né, João? Lá você apoia os meninos para que eles tenham também outras possibilidades, né? Sim. Então você também atua com crianças de uma sociedade mais carente, ou o projeto ele é aberto para a sociedade toda? Como que funciona lá no projeto? Então, eu acho que eu começo a responder isso com um relato que nós tivemos pouco depois das fotos aí, né, que estavam da nosso título na primeira Copa Gerson, né, no Carlton Clube, e a gente estava se preparando para uma festa do Dia das Crianças e uma mãe muito assim emocionada e desejosa de ajudar mesmo no projeto, né? Ela fez algumas doações para a festa, aí eu fui lá buscar essas doações e ela fala assim, olha, você sabia que o sonho, né? Aí ela fala do filho dela, era ter uma escolinha de futebol, participar de uma escolinha de futebol e eu não tinha condições, né? Hoje a gente faz aí, tenta ajudar, fazer conforme as nossas forças aí para ajudar o projeto a desenvolver, porque a gente sabe da importância, né? Então, a gente está com inúmeros garotos, eu diria que alguns sim com condições, né? Até tem treinamentos em outras escolinhas, né? E participam de outros projetos também com certo custo, né? Mas o nosso foco é oportunizar o futebol para aqueles que não têm condições, né, de estarem participando de nenhum projeto, de nenhuma escolinha, né? Então a gente trabalhou dessa forma, inclusive, né, o nome aí que a gente brincava cedo, né, é um pouco difícil, aí eu não tive naquele tempo assessoria aí para escolher, né, mas eu acho que a ideia é vai bacana. salvar, né, a ideia de liberdade, essa ideia de futebol gratuito mesmo, livre, né, que trabalha a partir do futebol essas dimensões sociais, né, essa libertação que eu acredito que vem por meio, né, da conscientização, né, que vem por meio da apresentação de novos cenários, né, e também um pouco da minha questão vocacional, né, eu também prezo, embora a gente nem pergunte a religião dos garotos para participar, mas eu falo dessa realidade que eu acredito que é a realidade espiritual, né, e que uma vez você tendo essa consciência e essa liberdade nessa área também, isso vai nortear até as suas decisões em relação ao social, à vida profissional, né? Essa quebra aí né, de paradigmas da própria família, né? Como você disse, a gente tem, né, um garoto que passou por uma triste experiência, não por falta né, de alerta nosso lá, mas andando com pessoas e a gente avisando e avisando, e ele, né, foi levado pela polícia, tá passando por todo, né, o trâmite e o processo legal nessa área, e ele tem um irmão dentro da própria, né, casa ali, que tá preso, e é uma referência, né, para ele, enfim, né? Então a gente trabalha também nessa dimensão de quebrar essas ideias, né, de mostrar um novo cenário, que sim, tem as suas vantagens no sentido, se você pensar financeiramente, de esforço, né, mas no final das contas não é compensatório, Não. né? Não tem... A vida útil desses jovens geralmente não chega nem aos 30 anos. Eles sabem, né, que ou eles serão presos ou eles serão mortos no tráfico. Mas para eles está bom. Eles não têm muito essa projeção de vida. Isso que eu ia falar, é uma percepção Uma de percepção vida ilusória, muito, né? não, muito Pouca, né? Exato, muito fugaz, muito efêmera. E aí, um pouco do que o João está falando e que eu vejo também, da nossa missão, de uma certa forma, é como se fosse a parábola do semeador. Estamos ali jogando as sementes. Sim. Se tiver um solo fértil, perfeito, sim. atingimos alguém. Se não tiver, estamos fazendo a nossa parte para tentar atingir um solo fértil. Sim. Então, assim, tentar fazer o melhor, tentar buscar o melhor, tentar dar oportunidades. Uma das grandes coisas que eu sempre atuo e trabalho com jovens é perguntando: qual é o seu grande sonho? Porque uma pessoa que não tem sonhos, ela não tem porquê, ela vai buscar o quê?
Então, é tentar resgatar essa questão. Então, voltando um pouquinho com relação à universidade, né? Na universidade, hoje, faz parte do nosso currículo nacionalizado da Estácio, a gente ter essa ação também de estar dentro das nossas disciplinas, focalizando atividades junto à sociedade. Sim. Isso o MEC já observou que é super fundamental, porque a gente está gerando profissionais para atender essa sociedade. Então, ele tem que entender que ele também faz parte da sociedade, não é uma pessoa à parte. Então, grande parte do meu trabalho como docente, que eu carrego das instituições em que eu atuo, é, primeiro, tentar reconhecer o ser humano quanto ser humano independente, que muitas pessoas não se percebem nem como ser humano, por incrível que pareça. Depois dela perceber que ela é um ser humano em que ela pode servir, qual é o papel dela dentro da sociedade? E entender também que a gente está falando com jovens, né? Exatamente. E essa é uma fase transitória. Tem ainda uma vida inteira para construir, né? Porque parece que quando o jovem nasce em um lar desestruturado, aquela é a única esperança para ele, aquele ali é o futuro dele. Mas não, mostrar esse outro lado, né? Que tem Que existe essas possibilidades. a possibilidade. Às vezes o caminho vai ser mais difícil, porque a gente também não pode dizer que vai ser igual. Não, o caminho não é fácil. Para ninguém. Mas, assim, vai ter que ter mais força de impulso, né? Porque muitas vezes o que vai impulsionar são os projetos, são os professores, são aqueles que estão por fora e já têm uma visão diferente da realidade social que eles vivem dentro. Então, vai ter alguém para dar essa luz. Mas esse jovem, ele precisa ter essa força de entender e acreditar nisso. Porque, às vezes, é isso que eu tô dizendo, eles não conseguem nem enxergar essa possibilidade. Não sei se posso. Porque é pertinente a questão de uma rede de apoio, né? Eu sempre falo que a gente criar... que cada um tem uma responsabilidade, assim como um time de futebol, né? E o futebol serve muito pra gente nessas analogias, né? E cada um tem uma função, né? Cada um tem o seu papel a desempenhar. Então, quem é mais importante? Não, geralmente um aparece mais que o outro devido à circunstância do jogo, né? Eu diria, do campeonato. Mas todos, cumprindo o seu devido papel, têm a sua importância. E aí, quando você fala dessa convicção de que se deve atuar, né, preparar profissionais para a vida, para desenvolver a sua atividade, olhando para esse aspecto social, aí eu falo que a gente, né, é muito beneficiado por uma iniciativa da professora, né, Camila, que eu diria que deixou um presente para nós aí esse ano, de fazer com que os alunos, né, pudessem desenvolver um trabalho em que vai nos beneficiar muito, porque os recursos são escassos, né, em projetos, principalmente projetos, eu nos considero, né, como Free Foot ainda um projeto em crescimento, né, na sua, talvez, primeira infância ainda aí, e então o valor dessas iniciativas, né, que aí você mescla a educação com a prática daquilo que é profissional, mas já com valor social. Sim, porque não adianta formar bons profissionais, temos que formar bons seres humanos. Exatamente. Porque senão a nossa sociedade vai ser retroalimentada do que está se vendo. Só ganância, só ambição. Então, hoje é muito falado sobre a questão de soft skills e hard skills, né? Então, o que seria o hard skills? Conhecimento duro, técnico, sólido do que é. E o soft skills é o conhecimento da habilidade social, de quais são as questões que estão muito além do conteúdo didático acadêmico. Qual é o seu conteúdo de vida? O que você é? Todas as pessoas são iguais? Não, são diversas, são diferentes. Mas o que eu posso te trazer? E hoje as empresas, elas contratam muito pelo currículo e demitem pelo comportamento. Sim. Então a gente tenta também associar, tipo, cara, você pode ter um currículo maravilhoso, mas qual é o seu comportamental? O que você está fazendo do seu dia a dia? E isso a gente vai beneficiando toda a sociedade. Agora, só fazendo um parêntese, quem fez sua identidade visual, essas questões todas, foi a Luísa? Não dessa fase, a Luísa não estava com a gente. Ela hoje faz, né, compõe, e aí eu acredito a ela todo o trabalho de mudança significativa mesmo, né, de apresentação do material no nosso Instagram. Porque foi parte do TCC dela que eu participei da banca. Ela fui falou, a orientadora. ela falou, aí ela começa a trabalhar com a gente já de forma voluntária ano passado. E aí ela fala desse trabalho que ela, né, precisava apresentar também na faculdade. E eu, se eu não me engano, hoje ou ontem, né, tava um pouco sonolento, mas tem a mensagem aqui. E ela, acho que ela viu, né, a sua foto ali e ela falou exatamente isso aí. E ela tá com a gente no projeto. Mas
essa logo aí, ela foi desenvolvida lá atrás, quando a gente pelo menos tinha uma consciência de que é preciso estar... Ter uma identidade. Vamos começar. E aí um amigo, eu até citei numa conversa inicial, o Matheus Peixe também, né, alguém voltado para essa área social, hoje um pastor mais direcionado com trabalho social, mas a partir mesmo da igreja, com trabalho no sertão, trabalho na África, né, até mesmo com alguns discípulos, né, indo para a Índia agora, então essa consciência é bastante social. E aí ele falou, olha, João, vamos fazer então o projeto acontecer, é aquilo que eu falei, nessa guinada agora no sentido de que vamos parar de ser, embora é um projeto social, mas é o melhor que a gente pode fazer. E como que a gente pode fazer o melhor? Vamos ter uma logo, uma identidadezinha visual, o nome você já definiu, né? Tem um conceito por trás disso, eu sei, tem uma ideia. Agora, vamos correr atrás do uniforme desses garotos. Esses garotos não podem jogar descalço, porque a prática esportiva não é descalço. Eu sei, tem um futebol de rua, a gente brinca, né, em alguns lugares assim, mas em via de regra é calçado. Então vamos fazer campanhas agora para arrecadar chuteira. Ah, não, tem alguns que têm chuteira. Tem muito disso, né? Eles não vão porque eles sentem mais à vontade assim, tio, não tem não. Não tem uma chuteirinha velha, não tem um tênisinho velho que dá para jogar? Ah, eu tenho um lá, então tem que colocar para treinar. E a gente começou a pensar de forma mais profissional o projeto social. Ô, João, eu até estava vendo no seu Instagram, até vou falar aqui o @, para quem está acompanhando, é Projeto Free Foot. Eita, trava-língua. Aí, professora. Precisando desenrolar. Mas eu vi também que tem uma informação de Pix. Você pode falar? Depois do episódio eu também vou colocar lá na descrição do vídeo. Sim. Porque é importante, né? Pessoas que possam contribuir, né? Para que o projeto possa acontecer. A gente trabalha com algumas formas de captação de recursos, né? Dentre elas a doação, né? Nós temos um apadrinhamento. Hoje, assim, esvaziando o custo do projeto, deixando ele bem enxuto, a gente precisaria, eu coloco no mínimo, que já contando com a benevolência, por exemplo, da Vânia, né? Vânia está lá no Rio, tá trabalhando lá agora, mas ela falou assim, olha, João, eu não tenho condições de agregar financeiramente, a não ser com o meu trabalho, que aí, então ela faz a parte da contabilidade. Porque assim que eu abri o CNPJ, eu já tive 2 multas para pagar porque eu não concedi, não movimentando nada, né? Mas você já tem que conceder ali a declaração, toda a parte mensal. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que eu fui abrir? Não tinha nem dinheiro para abrir, né? Fizemos aí campanhas, então a gente tem, né, esse formato que é o apadrinhamento. Tem o formato das doações, são de materiais, mas também essas doações financeiras. Além disso, os patrocínios, né? Também a gente está correndo atrás desses patrocinadores. Na nossa camisa você vê alguns. Nós temos alguns patrocinadores, especialmente nosso uniforme de treino. Então a gente trabalha dessa forma, né? E hoje nada melhor do que o Pix aí, né? Você pode até agendar o Pix, né? Programar o Pix, né? Então, R$35 você está investindo na vida de um garoto. Hoje nós temos aproximadamente 100 garotos. A gente está tendo que abrir lista de espera, porque a procura, a demanda é muito alta. E a gente não está conseguindo ofertar todo o trabalho, especialmente porque nós somos voluntários que damos parte do nosso tempo para esse trabalho. E a maioria chega, né, nessa foto nós temos o Dieguinho, também é universitário da Estácio, está fazendo psicologia. Nós temos o Lucas e o Thiago, um mecânico, né, trabalha com vendas, o Lucas. Então, assim, tá na rua e chega lá para dar o treino, né? Sim. E a gente não consegue abrir mais horários, consequentemente não consegue abrir mais vagas por isso. Então é importante apoiar, né? Às vezes é isso, apoiar uma criança, porque quando você falou da chuteira, né? Eu logo pensei, poxa, é tão bom, né? Se a pessoa pudesse olhar e falar, vou ajudar essa criança. Qual é a idade? Vou dar a chuteira, vou dar o meião, quanto foi o uniforme? Então, assim, buscar recursos, né? Buscar força para apoiar, porque a gente pensa, eu tenho tão pouco, mas às vezes no pouco. Eu vi uma publicação sua, depois eu vou repostar, falando do padrinho, R$35 que eu vi lá, né? Quer dizer, é um lanche, né? Então, assim, eu acho que todo mundo consegue contribuir de alguma forma. Sim. E aí é o que eu disse, se nós tivéssemos 100 apadrinhamentos, hoje a gente trabalharia de forma muito mais confortável, inclusive abrindo mais turmas, né?
Então, assim, mas o meu R$ 35 vai fazer essa diferença? Sim, né? Ele somado ao outro, ou, né, um sistema de apadrinhamento que não é só de um, né? Você pode apadrinhar 2, 3 garotos ali. Hoje eu tenho pessoas um primo, né? Viu lá da Austrália, tá trabalhando lá, ele viu, cara, eu vi essa postagem sua aí, eu quero saber como é que funciona, né? Aí me ligou, e eu conversei com ele e falou, cara, eu vou apadrinhar 10 garotos aí, né? E a gente recebe essa notícia, né? Feliz, né? exatamente. Feliz da Porque os vida. projetos sociais acontece isso, né? Você está dedicando seu tempo, pensando, idealizando, e o outro que às vezes não está dedicando seu tempo, tem o recurso, pode contribuir, né? Sim, é aquela consciência, né, de que cada um tem a sua função. Tem Isso. patrocinadores que falaram comigo, olha, se eu pudesse, eu faria esse trabalho. Eu falei assim, se eu pudesse, eu estaria no seu lugar patrocinando Esse projeto. trabalho. Então, tá todo mundo no devido lugar, é só Isso. ter a devida consciência, né, de fazer parte da transformação de vidas. Quando você estava desenvolvendo essa ideia, te cortei, fiz, né, porque eu acho que valia, você estava falando exatamente disso, que você vê que cada um tem o seu papel social em torno daquela criança. Que Sim. você até fez uma analogia disso com o futebol. Exato. Você pode concluir esse pensamento? Sim, então, nesse processo, né, de evolução, desenvolvimento do projeto, a gente percebeu que, infelizmente, quando não se tem um custo, seja um custo financeiro, né, ou regras, né, que vai gerar um custo de tempo, né, eu diria investimento, né, mas para alguns é custo, né. Se você não tem isso, não tem essa consciência de fazer parte e de que é necessário, né. Eu falo que o nosso trabalho lá de nada adianta se a gente não tiver o suporte de casa. Eu quero feedback. E aí chegam os pais falando comigo, olha, João, o meu filho melhorou, né? Fulano, outro garoto, olha, não sei o que vocês fizeram com o garoto aí, mas é outra pessoa aqui na rua, fala com a gente, não tá dando mais trabalho, não tá quebrando vidraça aí à toa, né? Então, assim, nós estamos fazendo aquele trabalho ali, mas a gente precisa, né, desse trabalho em casa. Na escola a gente busca saber como é que tá o comportamento, as notas, e os próprios garotos, a coisa mais engraçada do mundo é quando eles me veem entrando num colégio, numa escola, né? Eles já avisam para todo mundo, o Tita aí, será o que vai acontecer, né? E aí, às vezes, eu não vou resolver nada em relação a eles, mas aproveita. Ó, tô indo lá na escola, hein? Eu tenho um contato da diretora lá, hein? Eu tô sabendo. Ah, não, tia. Aí eles mesmos já se acusam lá, né? Falei, tá vendo, né? Vocês precisam, como regra do projeto, estarem bem, não só com as notas, porque a gente entra numa outra discussão, né? Mas a gente precisa ver empenho, né? Acima de tudo, o empenho, a gente precisa dedicação, responsabilidade, né? Com os Exatamente. horários, com a data certinha de E o chegar. esporte trabalha muito isso, né? Trabalha a questão de você estar focado numa disciplina. Você tem que ser disciplinado. Se você não for disciplinado no esporte, você não vai ser disciplinado pro resto da vida. E, de uma certa forma, é muito importante isso, porque quando você mexe na vida de um jovem, você não está mexendo na vida de um jovem, está mexendo na vida de todo o seu redor. Sim. De todo o contexto que está ali, de toda a sociedade que está ali. Então, de uma certa maneira, eles também ficam imbuídos de que eles não representam somente a eles. Exato. Eles representam o projeto. Eles já estão ali. O núcleo nosso funciona na Rua São Paulo. Né? Hoje passou por uma obra lá, né, recente, colocaram grama sintética. Mas para chegar onde está, um grupo cuidou. Né? Um grupo comunitário que se reúne para jogar bola, o Max lá, o Cacau. Eles se uniram de forma que eles vão zelar pelo espaço. Então eu conscientizo, olha, tá vendo? Para vocês estarem jogando aqui, tem gente tomando conta e vocês precisam tomar conta disso daqui. Né? Porque foram colocar grama sintética, deixaram lá uns sacos daquelas borrachinhas, né? E os garotos fazendo a festa com aquilo. Eu falei, peraí, cara, vocês estão tirando coisas de vocês mesmo. Então, gera essa consciência, né, de que tem gente trabalhando, tem gente envolvida que é muito maior do que a gente vê ali para fazer isso aqui acontecer. Então, isso gera também um apelo, né, a eles em darem uma resposta, eu não diria de forma pressionada, mas como gratidão, né? De ver que, poxa, tem gente investindo em mim, né? Eu posso fazer mais aqui, eu posso dar o meu melhor para... Se sentir valorizado, né? Porque dentro da sociedade a gente pensa, todo mundo quer ser aceito.
Todo mundo quer fazer parte da sociedade. Então, se você não se sente aceito de uma certa forma, você vai fazer meios para chamar a atenção ou para o lado negativo ou para o lado positivo. Geralmente para o lado negativo por conta de ser jovem, rebelde, coisas do tipo, e imaturidade também. Então, quando você é aceito e você vê que tem pessoas que estão ali e que antes de qualquer coisa, independente do que você faça, estão te dando tempo, que significa amor e atenção, cara, você se sente de outra forma. Você já sente, tem Sim. pessoas que olham por mim, tem pessoas que se preocupam comigo. Até porque às vezes nenhuma realidade dentro de casa, né? Às vezes Sim. vem de um lar tão violento que até essa assertividade, essa afirmação positiva E não eu vou te dizer acontece, que às né? vezes não tão violento também, que não necessariamente só a violência em si. Sim, Às vezes a falta de tempo também. sim. A gente vê muitas vezes o lado muito carente, mas os pais, muitas vezes, de classe média, que tem que trabalhar pai e mãe, ou só pai, enfim, temos várias estruturas familiares Sim. hoje, que tem que trabalhar 12, 14 horas para manter um mínimo de padrão, não consegue dar atenção para esse jovem, para essa criança, que de uma certa forma vê isso como não aceitação, como uma forma de amor. Às vezes ele não queria ter um PlayStation, não queria ter, mas ele queria ter atenção, ele queria ter um amor. E hoje a gente vê tantas vezes a nossa sociedade cobrando. Por exemplo, eu escuto amigas minhas que se desdobram para criar os filhos e falam: gente, eu não tenho tempo para o meu filho para brincar com o meu filho. Calma, mas você tem um tempo para sentar do lado dele e estar assistindo o programa que ele mais gosta. Não necessariamente você está brincando, mas ele está mostrando que você está ali. Então, como é que você está ali presente? Então, o papel dos pais é super importante justamente para essa construção de, tipo, você é amado, você é aceito. Que muitas partes dos movimentos, das ações desses jovens no futuro, ou deles mesmos, são para legitimar. Será que eu sou amado? Será que eu sou aceito? Não vou fazer isso, não vou ser rejeitado. Vou fazer isso para eu poder. Então, e as pessoas deixam de ser quem elas são na sua própria essência com medo de uma rejeição. Então, esses projetos também auxiliam para a geração do amor próprio. Tipo, eu sou amado independente do que eu faço. Pertenço, Eu né? pertenço. E isso é muito importante na nossa sociedade, porque as pessoas não se veem como amadas, não se veem pertencentes. Então, esses projetos, essas ações são significativos, por isso que eu falo, antes de qualquer coisa, você ter uma noção de que você é um cidadão. Você é um ser humano digno, sim, de amor, digno, sim, de afeto, digno, sim, de olhar. E aí, porque você é digno disso, vamos gerar para o próximo também, que às vezes o próximo não tem essa sensação. Por isso que é tão importante projetos como esse. Sim. E Também acho. essa pressão, né, às vezes é levada para dentro do campo e a gente precisa trabalhar nessa dinâmica cara, quem é você? Uma vez um garoto faz parte do projeto, ele chegou chorando comigo, assim, não queria falar, na verdade, né? A gente estava fazendo um treino à parte, aí eu falei, cara, você precisa conversar comigo, cara, tô preocupado com você, eu para treino aqui, eu não tô nem aí pro treino agora, eu quero te ouvir, por que você tá assim? Né? E preocupado, o que aconteceu, né? Aconteceu dentro de casa, aconteceu, enfim. Mas você precisa falar, cara. Você precisa confiar. Eu tô aqui para te ajudar. E aí a dificuldade dele era porque falaram que ele era ruim, que ele jogava mal lá na escola e eu falei assim, cara, isso não te define. Mesmo que você seja ruim, eu não concordo que você seja assim. Mas isso não te define. Quem é você aí? Eu trabalhei algumas dinâmicas com ele, né? Essa percepção do ser humano e a minha antropologia, eu diria que, né, bíblica, eu falo, cara, Deus te criou, você não está aqui por acaso, não. Deus te deu a imagem e semelhança, você tem capacidades, se é dentro do futebol ou não, eu vejo que você tem condições dentro do futebol de, né, desempenhar, mas Deus te deu capacidades, cara. Primeira, a mais importante é se relacionar com ele e de entender dele o que ele fala de você. Porque pensa, né, o maior ser do mundo está dizendo sobre você, então você precisa colocar isso, né? O que ele diz de ruim, que ele diz algumas coisas, né, o ser humano, né, mas ele fala que tem uma redenção, uma restauração, então você foca nisso, cara, sua identidade não está no que as pessoas falam, não. Aí, no processo de conversa, vamos treinar agora? Vamos treinar. Aí já muda, né? Muda a perspectiva, né? Isso Muda dentro o do... foco. Até porque se a gente, não falando de religião, mas falando dessa espiritualidade, falando de Deus como força maior, se a gente busca a nossa identidade em Deus, né, o resto fica fragilizado, porque a nossa identidade está nele, nessa força maior, que está superior aos homens, a tudo. Então, eu acho que essa é
uma construção ideal mesmo, de busca de identidade. Busca por aí e depois vai construindo, vai buscando suas referências aqui, né? Sim, aí eu falei das pressões dentro do futebol, né? A gente é pressionado a tomar a decisão o tempo todo, né? Seja na partida em si, mas seja dentro da vida do futebol. Eu contava um pouco da minha história. Com 12 anos eu tive que sair de casa. Minha mãe não queria assinar, né, a ficha lá de liberar, né? Eu não quero fazer parte disso. Aí tem 12 anos só. E meu pai falou assim, mas ele tem 12 anos, vai tentar, né, a vida, o sonho. Deixa ele ir. Se não der certo, aí vai voltar. A gente vai dar o suporte necessário. Mas eu vendo aquilo tudo, né? Em 2008 eu tive uma situação de ir para Portugal. Tive um convite, uma carta timbrada do Sport em Braga. E aí o empresário falou assim, olha, seu pai vem com você, porque você não pode vir sozinho, o clube vai arrumar tudo para ele trabalhar aqui. Eu falei assim, minha mãe, ele falou assim, cara, aí tem que conversar com vocês aí. Eu falei, mãe, eu tenho uma irmã pequena. Não, mas eu tenho um pai, tenho uma mãe, ela também vai ter um pai e uma mãe aqui, né? E assim, olha só o nível de decisões que a gente É uma pressão, uma responsabilidade muito grande, e a gente né? não tem nem noção, às vezes, daquilo que a gente precisa, né, tomar de decisão dentro de uma partida, né? Como é que você lida? Hoje, muito mais, não só o apelo do estádio, que embora com as medidas de segurança, né, a gente não tem mais quase 200 mil, né, como existia em alguns estádios, Maracanã, ter um público assim. Mas você tem um público muito maior por causa das redes sociais, faz muito mais diferença. Né? A exposição e a visibilidade se torna qualquer ação que você faça um volume O tempo todo. muito maior. E os garotos acabam absorvendo, né, essas pressões aí, é onde a gente tem que entrar com um pouco mais, né, de afinco e tentar deixar mais leve até a prática deles do futebol. A gente, falando da experiência da Copa Gerson, né, agradeço ao convite, né, da organização lá. Eles, como eu disse, né, fomos o único projeto social, né, das escolinhas, os projetos ali, a gente abriram, né, pra gente, e aí falaram, poxa, a gente gostou da forma como vocês lidam, enfim, né? Então eu agradeço lá todo mundo, né, que organizou a competição, porque os garotos jogaram com o Caltrim Clube, né? São escolinhas renomadas, com profissionais, né? Fantásticos aí, que eu me espelho, né? Que é o Daniel, enfim, tem inúmeros ali profissionais. E aí a gente entra para jogar contra o Caltrim, contra a escolinha do Flamengo, né? Contra a escolinha do Friburguense. Imagina isso, né? O primeiro jogo a gente perde de 4-1. Aí, olha, mas vamos buscar, vamos recuperar. Futebol é assim, os garotos nervosos. Eu falei assim, olha, eu não tô gostando do que eu tô vendo. E não é do resultado. Também não tava gostando do resultado, né? Que eu sou competitivo, mas... Bom, em primeiro lugar, vocês não estão se divertindo. Vocês precisam jogar futebol sério, querendo ganhar, mas se divertindo. Então tira essa pressão. Aí foram pro segundo tempo jogar um pouco melhor, né? Mas aí a gente ganha as outras duas partidas, se classifica, vai pra final contra quem? Contra o Caltrim, que a gente perdeu de 4-1 no primeiro jogo. Aí eu falei com o pessoal do documentário, eu falei, cara, é porque não tem como botar uma GoPro, a gente tá aqui o tempo todo, porque a gente ia se emocionar e rir ao mesmo tempo, né? Porque as reações são muito engraçadas. Primeiro o goleiro não queria jogar, tava passando um pouco de mal ali, e eu perguntei ao pai, quanto por cento aí você disse que tá passando mesmo, realmente tá mal? Mal mesmo. 20%. Dá pra jogar. Eu falei, então 80% é aqui, né? Aí eu conversei, fizemos lá, vamos alongar, vamos ativar aí, vamos aquecer. E os garotos fizeram um movimento de conversar com ele. Vamos pro jogo, vamos. Eles mesmos se resolvendo ali, né? E aí veio um outro garoto e falou comigo, tio, eu tô com uma dor no joelho. Aí eu falei assim, cara, você só vai jogar o segundo tempo. Ele, Eu falei, ué, e a dor no joelho? Isso eu não queria entrar jogando. Né? O outro perguntando, mas é contra o Caltrim mesmo? Né? A gente perdeu de 4-1. Então toda essa pressão levada para o campo, ainda vai para os pênaltis, né? Os garotos. E olha quanta contribuição, né? Entender que nem sempre a gente ganha, e é isso mesmo. Sim. Eu tenho um filho nessa idade do futebol, né? Que é o Arthur, que também participou de um torneio agora.
Aí ontem foi o dia do futebol, ele fez um golaço e eu filmei. Aí ele ficou todo orgulhoso. Isso mesmo, mãe. Pegou um gol. Aí ele todo, fiz o gol. Aí eu falei assim, Arthur, calma, que tem um dia que a gente faz, tem um dia que a gente não faz, né? Sim. Tem que equilibrar. Mas eu percebi como mãe, né? Essa aflição dele também perdeu as partidas. O time dele não conseguiu ganhar nenhum. É, E aí faz parte, né? sim, quando entende parte que é um perder. processo, é mais um jogo que eu tenho que me empenhar, que eu tenho, né? E a gente sempre trazendo lições pra vida. Aí eles jogaram, foram pros pênaltis. O goleiro que não queria jogar, né? Que falhou no primeiro jogo contra o Caldo, tava com medo desse jogo. Ele me defende o pênalti e dá o título. O garoto que tava com dor no joelho, que não queria jogar, né? Tava com aquela dorzinha, o famoso migué que a gente fala, né? Tava pipocando ali. Eu vou bater, tio. O último pênalti. Eu vou bater. Aí eu falei, ai, tá gravado lá na gaveta. Eu falei, se tivesse coruja lá, né? Sim. Né, o Ibama ia te pegar, porque você ia acertar lá certinho, lá onde a coruja dorme. E aí aquela festa e tal, e a gente vai jogar agora um outro jogo, um amistoso. Falei, como é que eles vão se comportar? Tranquilos, jogando. Parece que aquela pressão, né? Vai diminuindo. E vai internalizando que, poxa, eu já fui campeão, eu sou um vencedor, né? Isso que me Sim. define. E ao mesmo tempo eu quero ganhar, né? Vai ter estresse, vai ter essa pressão, mas você começa a lidar com isso e a gente leva isso pra vida. Porque a gente Entender tem... mais, né? Esses sentimentos mesmo de vitória e derrota. Sim, sim. E não ficar submetido a isso. Isso né? é vida, né? Não é? Isso é a vida. Nem sempre os nossos dias vão ser maravilhosos, nem sempre os nossos dias vão ser tenebrosos. É essa forma de intercalar, né? Nem sempre todos os nossos sonhos, nossas ambições, os nossos desejos vão ser realizados. E isso faz muito parte da gente aprender também. Aprender, tipo, calma, não é agora. Calma, não é nesse momento. Calma, você ainda não chegou. Você não está pronto para determinadas situações. Muito é trabalhado isso na igreja e no esporte também, né? Exato. Sobre essa questão. Tudo tem o seu momento certo, né? Para todo propósito tem um momento. E esse momento, a gente também tem que tentar deixar o mais preparado possível as pessoas com relação a isso. De que nem sempre você vai tirar o 10. Sim. Mas por que eu não tirei o 10? Não, você não mereceu tirar o 10, porque você não fez isso no tempo certo. Por exemplo, né? Eles têm que me entregar. Ontem foi, inclusive, um dia que eles tinham que ter entregado uma parte do trabalho. E aí, Tô sentindo, hein? Tá né? no ar. E aí tem algumas pessoas que viram e falam assim: professora, não consegui acessar o site. Vou te mandar pelo WhatsApp. Não, não vou receber. Era para ter mandado pelo site. Na vida, você teria oportunidade de mandar novamente para um cliente, se fosse o caso? Não. Você teria oportunidade de fazer um novo gol? Então tem que te E preparar. acontece, né? E às vezes você não manda pro cliente e perde o cliente. E perde o cliente, pronto. Sim. Tem a consequência. Você não vai fazer o gol, ponto. Você perdeu o jogo, ponto. Você vai morrer por conta disso? Não. É você aprender sobre isso. Então também, essa dinâmica de sempre aprovação, de sempre... Isso é muito... como que eu posso dizer? Danoso para o ser Frágil, né? humano. A gente está tornando seres humanos frágeis que não estão sabendo perder, não sabendo ter Resultadista, negativo. pragmático, né? E Muito. eles consideram o que a gente tá falando desde o começo, né? O valor do ser humano. Você desconsidera, porque você está vendo só Ele mais se um número. autodestrói, né? Você tá Por conta vendo... de uma ideia, de Exato. uma percepção de perda, né? Pronto. Se autodestrói por conta Se de uma coisa tão resumiu a simples. isso, né? E a conquista mais problemática ou mais trabalhosa vai ser mais recompensadora do que uma conquista simples. Sim. Então, qual é o caminho que você fez até chegar aqui? De que forma foi feito? Né? Aí os alunos, professora, você me passa muito trabalho. E que não sei, eu falei, sim, para vocês poderem aprender, mas eu não quero aprender tanto. Eu falei, eu não posso fazer nada. Né? É para poder justamente fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas desenvolvam, que as pessoas busquem, que as pessoas consigam entender conflitos internos. Nem sempre a gente está 100%, nem sempre os outros estão 100%. E é isso a vida, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem dia que realmente o goleiro pode só estar 20%, 30%, 40% mal. Quantas vezes a gente está 20%, 40%, 30% mal e tem que encarar as coisas? É sobre isso. Saber de que nem sempre a gente vai estar 100%. Nem sempre a gente vai estar 10%. Então, E às vezes, até no dia que a gente tá 100%, a gente vai perder. não consegue, Sim, exatamente. é. E no dia que a gente está Vai dizer o quê? 80% mal, digamos, só 20% bem, é que a gente vai conseguir grandes questões.
É saber administrar, né, todos esses sentimentos. Lógico que quando a gente fala aqui de criança, é bem mais difícil, né? Bem mais. Porque a gente, assim, a percepção que a gente faz hoje é uma percepção de vida adulta, né? Então, para a criança fica tudo maior, né? Tudo maior. Já eu tenho essa sensação também de voltar a lugares que eu frequentava na minha infância. E aí, quando eu entro assim, esses dias eu fui uma casa que eu morava, eu falava, gente, eu olhava esse quarto que era tão grande. E hoje, como adulta, eu olho e falo, gente, é pequenininho. Porque eu acho que é essa percepção que a criança faz, né? Tudo é muito grande. Então, aí vem um adulto e dá esse apoio. E muitas vezes esse apoio vem desses projetos sociais. Sim, é ao mesmo tempo, né? Você vir com essa experiência, né? Com essa maturidade que o passado tempo geralmente dá, mas ao mesmo passo que você se coloca, né, diante da criança entendendo, né? A gente fala sobre esse sentimento de alteridade, né? Você se colocar no lugar do outro, fazer esse movimento, o que ele tá sentindo, né? Para mim, muita coisa não, assim, não tem diferença, mas para ele. Eu aproveito aqui, né, para mandar um beijo, né, para minha esposa e daqui a pouco vou aproveitar para dar o próprio beijo, né, a Viviane. Ela é uma parceira, eu digo, que é a maior incentivadora, né, é ela que manda no projeto, né, eu sou só o gestor lá, Você né, eu faz brinco bem. assim. A gente, pelo menos aqui a gente faz essa média, né, não, mas ela de fato comprou isso comigo. E ela falou uma frase que ilustra bem isso. Quando os garotos estavam comemorando lá, e eu sou mais na minha, né? Embora dentro do futebol, né, eu tenho uma postura que parece diferente que eu sou, né? Mas quem já me viu jogando, né, sabe que a competitividade ali, eu dou o meu melhor mesmo, né? E se tiver de falar, a gente fala, né? Reclama, enfim. E aí tinha uma cena que os garotos estavam pulando, comemorando, fazendo a festa, assim. Aí ela falou pra mim assim, olha, você não tem ideia do quanto isso vai ficar marcado na história deles. Com certeza. Aí eu falei, poxa, mas você me deu um momento assim de reflexão profunda aqui agora, porque de fato pra mim, né? E ela fala, né? Para você, assim, as coisas aconteceram muito cedo, numa dimensão talvez grande que eles não encararam. Eu falei, então eu tenho que curtir com eles, né? Eu tenho que pular, eu tenho que vibrar, eu tenho que levantar a bola deles mesmo, porque eles foram campeões, eles fosse isso, né? Então eu vou viver esse momento com eles, né? Aí tem uma foto, eu tô pensando até em colocar, né, no quadro lá, que eu tô vibrando, parece que até mais que os garotos, né? Sim. Na hora da comemoração do título. Por quê? Né? A gente tem que fazer esse movimento, né? O que significa isso para eles aqui, né? Porque é uma bobeira, alguém que falou alguma coisa, mas para ele, o que significa a gente ter esse E movimento? essa questão, né, de professor de um projeto ou professor de determinada situação, é a diferença que a gente faz, né? Às vezes é uma coisa tão simples, mas que tem um resultado tão grande. Teve um aluno que, enfim, ele virou para mim e estava falando que ele estava. Vou começar do início, né? Eu estava com dengue no início do ano e eu estava no hospital tomando soro, aquelas coisas todas e tal, que tem que estar tanto tempo para ver como tá a plaqueta e por aí vai. E entrou um jovem que estava passando mal, que tinha tentado contra a própria vida. Ok, eu olhei aquele jovem, sabe quando toca no seu coração? Uhum. E a partir daquele momento passou, comecei a orar em casa por ele, não sei saber quem era a vida e tal. Vou dar aula. Uma turma que começou. Quem entra dentro de sala de aula? O menino. Eu falei, oba, né? Deus me mandou ele aqui, de presente, uma vida para eu cuidar. Sim. Vambora. E passando o tempo, ele no meio da aula, ele teve uma crise de ansiedade, porque ele tem autismo e tem, mas autismo mais leve, e teve uma crise de ansiedade. Pediu para sair e tal, não sei o quê. Aí eu fui sair para conversar com ele, e aí como ele não sabia que ele era autista, porque ele não estava usando nem nada, fui e perguntei se eu podia abraçá-lo. Abracei, fiz uma oração com ele, abraçado com ele. E tá, depois que eu soube que ele é autista, falei, ué, ele aceitou meu toque. Ok. Passado um tempo, aí começamos a conversar e tal, aí eu resolvi contar pra ele, externalizar. Então, teve um dia que você foi no hospital, não sei o quê. Não falei o que que era, né? Ele foi o dia que eu tentei me matar. Falei, não ia tocar nesse assunto, mas tal, tudo. Estava falando de gift work, né? Que são os presentes que os trabalhos e as vidas te dão. Eu estava trabalhando sobre esse conceito e tal. Aí terminou a aula, ele passou, falou assim,
Professora, posso te dar um abraço? Obrigada. Dá um abraço, fui embora. Quando eu chego em casa, eu recebo uma mensagem do WhatsApp dele, virando assim, professora, hoje eu estive na psiquiatra e ela falou que era para eu escrever motivos para eu não me matar. Eu não sabia nenhum. Acabei de escrever agora o seu nome. Aí você pensa, caraca, minha responsabilidade agora sobre a vida das pessoas. Então a gente não muda, de uma certa forma, isso é um exemplo, né? Sim. Então, tipo, vários outros exemplos que acontecem. Que quando a gente atua e trabalha, não como profissão, mas como vocação e como amor, que é isso que eu quero, que se toda vez, antes de eu entrar em qualquer dentro de sala de aula, qualquer coisa, eu quero que eu seja instrumento de qualquer situação. Então, como que eu vou ser um instrumento da vida dessas pessoas? Porque a gente está tocando vidas. Sim. A gente está tocando realidade, a gente está tocando na sociedade. Como que eu posso modular essa vida? Como que eu posso dar o meu melhor? Não necessariamente conhecimento técnico. Se a pessoa quiser o conhecimento técnico, pode buscar na internet, pode buscar em YouTube, o que seja, e a pessoa vai conseguir ter. Mas agora a troca, a construção desse ser humano, como que eu estou fazendo isso? Então, eu acho que esses projetos sociais, muito além de ensinar a jogar futebol, ensinam as pessoas a elas serem pessoas, elas estarem inseridas no contexto, elas se sentirem amadas, se sentirem pertencentes. Eu acho que esse é o maior valor que a gente possa ter. Sim, é muito significativo esse senso de pertencimento, né? Todo mundo quer, né? Não é só a criança. Tem muito adulto que até hoje busca por isso, pertencer a algum lugar. Por isso que eu falei que, assim, a primeira identidade que a gente tem que sempre estar focada nessa identidade divina, né? Nessa que vem do alto, porque as outras a gente vai construindo ao longo da vida. Ninguém nasce pronto. Não. Né? A gente Sim. eu tô com 36, entendeu? Eu não tô pronta, né? A gente tá sempre em busca, a gente tá sempre construindo. A vida, ela é feita de construção. Só que é isso, essa percepção na vida infantil, ela é grande, né? A gente faz assim, parece que nada vai mudar, mas a gente acreditar que as coisas podem mudar, né? Para melhor. Essa é a melhor força, assim, de fé, de crença que a gente pode ter, é acreditar que as coisas vão melhorar, né? Sempre. E que você não está sozinho. E buscar atrás, buscar os apoios, né? Buscar os projetos sociais, os professores. Tem tanta gente do bem que tá com vontade de ajudar, né? Porque o grande problemático que eu acho é que as pessoas se sentem muito sozinhas nesse mundo. Sim. Estão rodeadas de pessoas, mas são sozinhas. Estão rodeadas de pai e de mãe, mas não têm acesso. Estão rodeadas de colegas, mas que não são amigos. Então, quanto que você pode realmente se sentir próximo de alguém e não se sentir sozinho? Que eu não estou sozinho. Tem alguém aqui por mim. Se na hora que eu tiver uma dor de barriga, quem eu vou procurar? Quem vai ser meu 199, né? Que é no Brasil, digamos, de certa forma, né? De que maneira eu posso trabalhar essas pessoas? De que maneira eu posso acessar? E é um pouco disso que a gente acaba. Qual o legado que eu vou estar deixando para as outras pessoas? Quando eu toco na alma de um ser humano, como que eu toco? Qual a minha missão? De que eu estou fazendo ali? Essa é uma consciência muito nessa fase adulta, né? O adulto, ele tem esse poder, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: seja o adulto da criança que um dia você quis ter perto. Eu acho que é muito isso. Né? Se um dia você foi criança e queria ter alguém como referência, seja esse adulto para as crianças, porque a criança é a construção do futuro. Então, se a gente não olhar para essa parte da infância, como que vai ser a sociedade futura? Sim. Então, a gente já está finalizando, uma pena. Poxa, é rápido, né? É rápido, é uma conversa muito boa, mas a gente pode fazer de novo, né? É rápido, a gente está sempre aí, toda quarta-feira. Agora eu tava nervoso aqui no começo, a gente conversando aqui ia bem antes de começar, né? Agora, durante aqui, eu falei assim, poxa... Nem lembra que tá gravado. Aí agora nem lembrava mais como... Poxa, agora que ia ficar bom, né? Se não... Quem não gostou da minha fala até aqui, né? Agora que ia ficar bom, né? Gente, quero agradecer muito, tá? A presença de vocês, a disponibilidade de tempo, de entrega, que eu sei que hoje em dia o ativo mais precioso que a gente tem é o tempo, né? Sim, e disponibilizar esse tempo para estar aqui fazendo essa conversa tão transparente, tão profunda. Nós falamos sobre tantas coisas, né? Importante de contribuição social mesmo. Quero agradecer também ao Estúdio Realize e também dizer, se você tem interesse em gravar o seu podcast, você pode estar entrando em contato com o Estúdio Realize, esse espaço aqui onde a gente grava em Nova Friburgo, e montar o seu podcast pelo @Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22-99773-4493. Vem montar o seu podcast também, gravar o seu podcast. Agradeço muito a presença dos meus convidados. Querem deixar uma fala final, uma consideração final? Sim, eu quero deixar primeiro
né, essa gratidão aí por nos convidar. Já falei, mas reitero aqui também a gratidão, né? Todo o trabalho que, inclusive, né, culminou nessa minha vinda aqui, que é o trabalho desse documentário, né, que estão produzindo os alunos, né, da professora Camila. Então, eu quero deixar essa gratidão e eu sempre falo aos meus pares lá, né? São muitos, e a gente fica sempre naquela situação, né, de citar e esquecer. Eu falo que eu sou o rosto hoje, né, do projeto e não gostaria de ser, mas por uma necessidade, no sentido de eu acabei idealizando o projeto, né, tive esse privilégio, então estou aqui, mas estou representando muita gente, né? E aí eu destino meu abraço a eles, né? A começar pela minha esposa, o staff todo, os patrocinadores, os mantenedores, né? Temos os apadrinhamentos, né? Então nós temos os padrinhos também desse projeto. Não funciona sozinho. Eu citei aqui durante a conversa aqueles que cuidam do espaço, né? Enfim, são inúmeros, né? Então quero deixar minha gratidão também, meu abraço a eles. Obrigada, Camila. E deixar aqui também um abraço a todos vocês, muito obrigada pelo convite, né, de eu estar participando aqui. E dizer para você que está aí em casa de que com muito pouco você pode fazer muita diferença. Né? Verifique quais são suas possíveis vocações, do que você pode fazer, do que você pode modificar, qual realidade te incomoda. E o que você pode fazer? Às vezes não é fazer para muita gente, não. Às vezes é fazer por você mesmo, fazer dentro da sua casa. Né? Porque, antes de qualquer coisa, qual é o seu chamado? O que você quer contribuir para a sociedade? De que maneira a gente pode fazer isso? Então, antes de qualquer coisa, vamos tentar transformar essa sociedade para o melhor que a gente possa desenvolver? Isso não requer dinheiro, não requer tanto tempo, requer apenas uma coisa chamada amor. Como que eu quero amar o meu próximo, como que eu quero que esse próximo possa me amar também. É um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que ficou aqui ouvindo o nosso podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Até o próximo. Tchau, tchau.